Olá, eu sou o professor Carlo Kleber. Este é o módulo Introdução a Arquivos, da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Este é o nosso sumário. Introdução. Um arquivo de computador é um recurso para armazenamento de informação que está disponível a um programa de computador e é normalmente baseado em algum tipo de armazenamento durável. Um arquivo é durável no sentido de que permanece disponível aos programas para utilização após o programa em execução ter sido finalizado. Durável, neste caso, remete, portanto, a armazenamento em memória secundária. Vemos então, nesse slide, uma síntese de entendimento e de classificação dos arquivos e, claro, das memórias. Veja no lado esquerdo, nós temos aí um modelo em que temos o processador, a UCP, a memória principal e os dispositivos de entrada e saída. E vejam no lado direito a classificação relacionada a memórias especificamente, começando com registradores, descendo para memória cache, memória principal e memória secundária. O armazenamento de pequenos volumes de dados, via de regra, não encerra grandes problemas no que diz respeito à distribuição dos registros dentro de um arquivo, desde que a frequência de acessos a registros não seja muito elevada. À medida que cresce o volume de dados ou a frequência dos acessos, crescem também os problemas de eficiência de armazenamento dos arquivos e do acesso a seus registros. A sofisticação das técnicas de armazenamento e recuperação de dados é, portanto, uma consequência da necessidade de acesso rápido a registros pertencentes a grandes arquivos ou simplesmente arquivos muito solicitados. Vamos então agora conhecer a terminologia para melhor discorrer sobre este assunto. Um arquivo é formado por uma coleção de registros lógicos, cada um deles representando um objeto ou uma entidade. Um registro lógico, ou simplesmente registro, é formado por uma sequência de itens, sendo cada item chamado atributo ou campo. Cada registro corresponde a uma característica ou propriedade do objeto representado. Então temos aí um registro constituído pelos campos ou atributos nome, idade, CPF, telefone. Cada atributo possui um nome, um tipo e um comprimento. O comprimento dos valores de um atributo pode ser constante para todos os registros do arquivo ou variável. O armazenamento de um arquivo é feito, via de regra, por blocos, também chamados de páginas, de registros lógicos, sendo que em cada leitura ou gravação é lido ou gravado todo um bloco, ou seja, toda uma página, e não apenas um registro lógico. O bloco inteiro é chamado de registro físico. Uma chave é uma sequência de um ou mais atributos de um registro lógico. Por sua vez, uma chave primária é uma chave que apresenta um valor diferente em cada registro do arquivo, de tal forma que, dado o valor da chave primária, é identificado o único registro do arquivo. Uma chave secundária difere de uma primária pela possibilidade de não possuir um valor diferente para cada registro. Assim, um valor de uma chave secundária identifica um conjunto de registros. Chave de acesso é a chave utilizada para identificar os registros desejados em uma operação de acesso a um arquivo. Argumento de pesquisa é o valor da chave de acesso em uma operação. Chave de um registro é o valor de uma chave primária, em um particular registro do arquivo. Chave de ordenação é a chave primária usada para estabelecer a sequência na qual devem ser dispostos os registros de um arquivo. Tipos de arquivos: sequenciais, sequenciais indexados, indexados e acesso direto. Sequenciais. Em um arquivo sequencial, os registros são dispostos ordenadamente, obedecendo a sequência determinada por uma chave de ordenação. Na figura abaixo é apresentado um exemplo de arquivo sequencial, no qual é usado como chave de ordenação o atributo número.
Esta organização, claro, é um aperfeiçoamento em relação àquela na qual os registros são dispostos aleatoriamente. Mas, por outro lado, representa também uma perda de flexibilidade, por não acomodar com simplicidade as operações de modificação do arquivo. O acesso a um registro, dado um argumento de pesquisa, é facilitado se a chave de acesso coincide com a chave de ordenação. Para tanto, basta, por exemplo, realizar uma busca sequencial. E sobre sequenciais indexados? Porém, quando em um arquivo sequencial o volume de acessos aleatórios torna-se muito grande, configura-se a necessidade de utilização de uma estrutura de acesso. Essa estrutura de acesso oferece uma maior eficiência na localização de um registro, identificado por um argumento de pesquisa, que é aquela de simples varredura sequencial de todos os registros. A estrutura de acesso deve estar em memória principal. Um arquivo sequencial acrescido de um índice, que seria da estrutura de acesso, constitui um arquivo sequencial indexado. Aí está uma figura exemplificando. Para ter a maior eficiência, ou seja, evitar que todos os registros do arquivo tenham de ser lidos sequencialmente, duas providências são necessárias. O arquivo é mantido ordenado pelo campo-chave do registro. Um arquivo de índices, ou seja, essa estrutura de acesso, contendo pares de valores xp, é criado, no qual x representa uma chave e p representa o endereço da página, o bloco em que o primeiro registro contém a chave x. Aí está um exemplo. Nós temos do lado direito o arquivo de dados. E do lado esquerdo nós temos esse arquivo de índices. Então veja, cada página armazena 3 registros do arquivo de dados. E cada entrada do arquivo de índices armazena a chave do primeiro registro de cada página e o endereço da página no arquivo. Vamos a um exemplo. Está aí, ó. O índice relativo à primeira página informa que ela contém registros com chaves entre 1000 e 1300. Vamos ver este exemplo agora em ação. Para acessar o registro de número 1325, a primeira coisa que eu faço é busca-se no arquivo de índices a página que o contém. Está identificado. 1300, 4. E 2. Lê-se a página identificada em busca do elemento. Ou seja, eu vou ter que ler esta segunda porção, que seria equivalente a esta segunda página, o segundo bloco. Farei uma varredura percorrendo 4, 5 e 6. Veja que no caso anterior, eu teria que fazer uma busca considerando desde o 1 até o 9. Então, claro que essa busca agora tornou-se mais eficiente, por percorrer 3 elementos e não mais 9 elementos. Sua grande desvantagem é a inflexibilidade. Em um ambiente muito dinâmico, em que operações de inserção e remoção ocorrem frequentemente, os dados tendem a sofrer reorganizações frequentes, implicando alterações no arquivo de índices. Para contornar esse problema, é necessário criar áreas de extensão, overflow, para receber os registros adicionais até que a próxima reorganização de arquivos seja realizada. Uma possível implementação de áreas de extensão consiste em destinar, em cada registro da área principal, um campo de elo para conter o endereço da lista encadeada de seus sucessores ou antecessores alocados na área de extensão. Assim, com o exemplo, fica sempre mais fácil. Vejam, eu tenho aí à direita a minha tabela original. À esquerda, eu tenho aquilo que deveria ser inserido nesta tabela. Então, vejam o que acontece. Eu vou inserir Zacarias, então eu tenho que criar um elo logo na primeira posição, no endereço 1. Então, veja que este elo está apontando para a área de extensão. Se eu quiser criar um outro registro, por exemplo, Bela. Bela já vai entrar na segunda página, devido ao endereço ser 1310. Então, necessito também criar um elo. Finalmente, se eu quiser criar um novo registro com Jamanta,
1030 se referiria, então, à primeira página. Então, tenho que criar um elo para um registro que já era apontado por outro elo, formando esse encadeamento. Agora chegamos aos indexados. À medida que decresce a frequência de acessos seriais relativamente à frequência de acessos aleatórios, a manutenção da sequencialidade física do arquivo encontra uma compensação cada vez menor em termos de eficiência de acesso, até tornar-se antieconômica. A partir deste ponto, torna-se então mais conveniente o uso de um arquivo indexado, no qual os registros são acessados sempre através de um ou mais índices, não havendo qualquer compromisso com a ordem física dos registros. A liberdade na escolha do endereço no qual o registro é armazenado representa um ganho de flexibilidade, que permite maior eficiência, principalmente na operação de inserção de um registro, sendo dispensados os mecanismos complexos de administração de áreas de extensão. Em um arquivo indexado podem existir tantos índices quantas forem as chaves de acesso aos registros. As entradas do arquivo de índices são ordenadas pelo valor da chave de acesso, sendo cada uma delas constituída por um par, chave de registro, endereço do registro. A sequencialidade física das entradas do arquivo de índices visa tornar mais eficiente o processo de busca e permitir o acesso serial ao arquivo. Então está aí, um arquivo de índice e ao seu lado a área de dados no disco. Um arquivo de índice é dito exaustivo quando possui uma entrada para cada registro do arquivo e seletivo quando possui entradas apenas para um subconjunto de registros. A seguir, tem-se um exemplo de exaustivo. No caso do arquivo de índice seletivo, o subconjunto é definido por uma condição relativa à chave de acesso e ou a atributos dos registros do arquivo. Um exemplo de arquivo de índice seletivo seria a condição de funcionários estáveis há mais de 10 anos na empresa, por exemplo, sobre o cadastro geral de funcionários de uma empresa, ou ainda a condição de funcionários que possuem um ensino superior completo. Chegamos então ao acesso direto. A ideia básica de um arquivo de acesso direto consiste na colocação dos registros em endereços determinados com base no valor de uma chave primária, de modo que se tenha acesso rápido aos registros especificados por argumentos de pesquisa, sem que haja necessidade de percorrer uma estrutura auxiliar. Um arquivo de acesso direto é semelhante a um arquivo indexado, no sentido de que, nos dois casos, o objetivo principal é a obtenção de acesso aleatório eficiente. Mas, em um arquivo de acesso direto, em vez do índice, é usada uma função, que calcula o endereço do registro a partir do argumento de pesquisa. Então veja esse exemplo. Chave 150, aplico uma função, obtenho como resultado 3, que é o valor do endereço a ser pesquisado. Bom, parece simples, mas o primeiro problema com os arquivos de acesso direto é a determinação dessa função f. Podemos considerar dois tipos de funções. Uma que se chama determinística, que são as que associam um único valor da chave de acesso a cada endereço. Essa função determinística, claro, tem vantagem evidente, mas ela é impossível, pois em termos práticos, como vamos encontrar uma função para um grande número de registros, ou seja, essa função determinística? O segundo tipo é aquela que se chama de função probabilística. Essas geram para cada valor da chave um endereço tão único quanto possível, porque pode haver colisões, ou seja, valores distintos de chave com o mesmo endereço. Bom, o segundo problema, então, diz respeito a esse tratamento de colisões, que é uma consequência do uso de funções não determinísticas. Para tratar as colisões, eu posso utilizar o chamado endereçamento aberto com pesquisa sequencial ou o encadeamento exterior. O endereçamento aberto com pesquisa sequencial
consiste em fazer uma busca sobre o arquivo para a localização do endereço livre, sendo nele armazenado o registro. A pesquisa do endereço livre é de forma sequencial, ou seja, se o endereço é gerado pela chave e estiver ocupado, o próximo é o E+1, depois o E+2, até encontrar um lugar vago para armazenar o registro. No encadeamento exterior, os registros que colidem em um mesmo endereço são unidos em uma lista encadeada, a qual se tem acesso por meio do endereço gerado pela função não determinística. Agora, vamos considerar as categorias de programas. Primeiro, programas dependentes dos dados. Tem acesso aos dados especificando endereços absolutos de células de armazenamento. Se os dados que estão sendo utilizados mudam de lugar, então os programas têm de ser modificados. São caracterizados por seu envolvimento íntimo com detalhes da memória secundária. Programas com independência física dos dados. Com auxílio dos sistemas operacionais, esses programas não têm mais acesso direto aos dispositivos físicos. As áreas de memória são referenciadas pelo nome ou pela posição relativa ao início do arquivo. A organização lógica é que deve ser conhecida. O mapeamento final é feito pelo sistema operacional. Programas com independência lógica e geográfica dos dados não necessitam definir dados. A descrição passa a ser em nível de atributo. É o caso típico dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, incluindo os bancos de dados distribuídos geograficamente. Agora vamos falar em pesquisa em memória secundária. Que aspectos o desenvolvedor de aplicações deve levar em conta ao ter ciência de que os dados a serem processados precisam ser recuperados a partir da memória secundária? A pesquisa em memória secundária envolve arquivos contendo um número de registros maior do que o número que a memória interna, ou seja, a memória principal, a chamada memória RAM. Os algoritmos e as estruturas de dados para processamento em memórias secundárias têm de levar em conta os aspectos mencionados a seguir. Primeiro, o custo. O custo para acessar um registro é algumas ordens de grandeza maior do que o custo de um processamento na memória primária. Logo, a medida de complexidade principal está relacionada com o custo para transferir dados entre a memória principal e a memória secundária. A ênfase deve ser a minimização do número de vezes que cada registro é transferido entre a memória interna e a memória externa. Os registros armazenados em fita magnética somente podem ser acessados de forma sequencial, já que os registros em disco magnético ou disco óptico podem ser acessados diretamente. Além disso, observe que os sistemas operacionais dividem o arquivo em blocos, sendo cada bloco constituído de vários registros. A operação básica é, portanto, trazer um bloco para armazenamento na memória principal, pois para ler um registro tem-de-se trazer todo o bloco. Já a escrita de registros em um arquivo segue o caminho contrário. À medida que registros são escritos no arquivo, eles vão sendo colocados em posições contíguas de memória primária, em uma área de armazenamento alocada pelo SO. Mas, quando a área de armazenamento não possui espaço suficiente para armazenar mais um registro, o bloco é copiado para a memória secundária, deixando a área de armazenamento vazia para receber novos registros. C. Para desenvolver um método de pesquisa eficiente, o aspecto sistema de computação é de grande importância. Observe que as características da arquitetura e do SO da máquina tornam os métodos de pesquisa dependentes de parâmetros que afetam seus desempenhos. Assim, a transferência de blocos entre as memórias primária e secundária deve ser tão eficiente quanto as características dos equipamentos disponíveis o permitam. Síntese final. Este módulo apresentou o tema Introdução a Arquivos. O tema foi desenvolvido sob o enfoque de algoritmos e estruturas de dados.
Os slides estão disponíveis nesse sítio público. Existe uma lista de exercícios que você deve utilizar para complementar, fixar, praticar este conteúdo apresentado. Tempestivamente, uma atividade no Moodle será aberta. Aqui está. Referências: Cormen, Ziviane, Schwarzefiter, Ferraz. Juntos somos melhores. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e fiquem com Deus.